Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Ao vivo no Instagram. Chega mais, povo meu, chega mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus e aleluia. Estamos ao vivo, Instagram, às 23 horas e 3 minutos. Atrasada. Tô gravando, fazendo essa live aqui. Primeiramente, dando boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Depois dessa live, ela vai lá pro YouTube, tá? Porque eu prometi que hoje eu faria live falando sobre trecho de um livro. Eu quero ler o trecho de um livro hoje. Boa noite a todos, amém? O Morro dos Ventos Uivantes, escrito por Emily Brontë, uma escritora do século XIX. Esse é o único romance que ela escreve. Ela é poetisa e escritora, mas esse é o único livro que ela escreve. Ela escreve este livro no século XIX, 1820 e poucos, 1830. É um romance denso. Esse romance ele é conhecido como romance gótico ou romance negro. Por quê? A história que esse livro narra, ele fala de amor, ele fala de vingança, ele fala de mágoa, ele fala de ódio, de morte, de ressentimento, de eu amo você e te amo tanto que chego a te odiar. É um paradoxo. Esse livro tem muito disso. E eu li esse livro na faculdade, um trabalho que nós fizemos. E eu comecei a ler, confesso que foi um pouco difícil o início dele, né? E depois eu me apaixonei por esse livro. A palavra do Senhor, e o que tem a ver com a palavra do Senhor? Eu já vou explicar. Diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E hoje pela manhã eu perguntei para vocês, vocês já sentiram ódio de alguém? Vingança? Já tentou se vingar de alguém? Já pensou em se vingar de alguém? E eu falei, na nossa live nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque este livro, ele tem um personagem que ele é enigmático. É o Heathcliff. Nós não sabemos o nome, só o nome dele na verdade, não sabemos o sobrenome, onde ele nasceu. Só sabemos que na casa do Morro dos Ventos Uivantes mora uma família. A família é composta por Harrington Erschel, que é o pai, sua esposa, seu filho Hindley, Harrington Hindley e Catherine Erschel, complicado o nome, e os empregados, foi Rosemary e os empregados. E o pai dela, o senhor Harrington, ele vai fazer uma viagem para Liverpool e ao retornar, ele traz consigo um menino para ser criado pela família como se fosse da família. E esse menino, ele é rejeitado pelo Hindley, o Harrington. Ele é rejeitado por ele, porque ele achava que o menino ia tomar o lugar dele. A esposa do senhor Harrington não queria o menino também. Por quê?
O menino era totalmente diferente deles. Ele achou o menino nas ruas de Liverpool. O menino tinha mais ou menos 5 anos, 5 a 6 anos. Ele tinha a pele um pouco mais escura que a deles. Cabelos negros, bem negro o cabelo dele. Como dizia minha mãe, ele era tirado a cigano. Então para eles era uma raça não benquista. Deu para entender? Então ele foi rejeitado assim que chegou, menos por Catherine. Ela já se afeiçoou a ele. E Hitler passou a perseguir o menino. O pai dele falou assim, vamos colocar o nome dele de Heathcliff, que é o nome do nosso filho que faleceu. E ele foi crescendo ali. Foi crescendo com todas as regalias que os outros irmãos tinham. Era tido como irmão deles, irmão da Catherine e irmão do Harrington. E ele foi crescendo ali, aprendeu a ler, a escrever, comia junto com todo mundo, dormia junto com os meninos. Então ele foi criado como um filho. Até que, e o Hindley, que é o rapaz que não gostava dele, o irmão que não gostava dele, foi mandado pelo pai para estudar num colégio interno. E ele foi para lá. E o Heathcliff e a Catherine crescendo como animais livres, corria para lá e para cá, descalços, viviam do jeito que eles queriam. Viviam bem. Até que o Sr. Harrington morre. Quando ele morre, quem que volta? O Hindley. Ele volta, casado, porque passam-se os anos, para enterrar seu pai. Quando ele enterra o pai, ele fala lá, faz uma reunião com todos e fala, tudo vai mudar aqui. A partir de hoje, Heathcliff não comerá mais à mesa conosco, não estudará mais conosco, vai para o estábulo. Estábulo vai trabalhar no estábulo, vai trabalhar nos campos, vai cuidar dos cavalos, será nosso empregado. Não terá mais as regalias que o nosso pai deu para ele, não. Ele vai ser o nosso empregado. E começava a maltratar o Heathcliff. Maltratava muito, o menino não podia fazer nada, que ele apanhava. Apanhava mesmo. Não deixava ele comer direito. Não deixava a Catherine conversar com ele. Oi, Carol, paz. Não deixava a Catherine andar com ele. E ele, dentro dele, ele foi criando uma raiva, um ódio muito grande pelo Harrington Hindley. Muito grande por ele. E se não bastasse isso, ele, com a amizade com a Catherine, essa amizade passou a ser amor, se apaixonaram. E eles andavam para cima e para baixo junto, nas campinas, lá do Morro dos Ventos Uivantes. Para quem chegou agora, a reflexão é nesse livro aqui, tá? No trecho do livro Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Então, uma certa noite, os dois saíram juntos, já tinham mais ou menos 15 para 16 anos os dois. Mesmo a contragosto do Harrington, Catherine andava com Heathcliff, para cima e para baixo. No momento que ele tinha uma folga, porque ele trabalhava de sol a sol. Ju, paz! Ele trabalhava de sol a sol. Ele era um escravo ali, era um escravo. Ju, como é que eu faço? Visualizar. Ah. Então, uma certa noite, os dois correndo para lá e para cá, foram parar na... Ai, gente, faltou o nome aqui. Na Granja dos Tordos, que era uma outra casa, alguns quilômetros distante, onde moravam Edgar e Isabelle Linton, essa família. Esses eram os filhos. Os pais estavam viajando e Catherine e o Heathcliff estavam de olho neles e começaram a rir deles que estavam brigando. E eles descobriram que eles estavam ali olhando. E o que aconteceu? O cachorro da família mordeu a Catherine. Ela teve que ficar com eles lá, porque eles reconheceram quem que estava lá. E falaram, não, você vai ficar aqui conosco, Catherine. E você, Heathcliff? Ah, você é o ciganinho que o senhor Harrington educou? Você vai avisar lá que ela está aqui e não volte. Então mandaram ele embora e a Catherine ficou 5 semanas lá. Quando ela fica essas 5 semanas lá, ela
passa a ter uma nova atitude, se comporta como uma lady, como uma dama. E Heathcliff voltou para casa e ele apanhou muito devido a essa aventura dele com a Catherine. Apanhou muito do Hareton, que já estava casado. E o que aconteceu? Passaram-se 5 semanas, a Catherine voltou junto com Edgar e a sua irmã Isabelle, lá para casa do Morro dos Ventos Uivantes. E quando ela chegou lá, ela encontrou o Heathcliff todo sujo, maltrapilho, trabalhando igual um escravo. E ela riu dele. Ela tinha disso, ela era uma menina que ao mesmo tempo que ela amava, ela zombava. Né? Ela tinha disso dela. Ju, nós estamos refletindo o trecho do livro Morro dos Ventos Uivantes. E o que aconteceu? Ele ficou irado porque ela riu dele e falou assim: o que você tem, como você está sujo? Mas basta você limpar o rosto. Ele ficou nervoso com ela porque todo mundo começou a rir dele. Então zombavam muito dele porque ele tinha a cor um pouco mais escura e o seu cabelo era bem negro, bem preto. Ele parecia um cigano. Mas ele era bonito, alto, forte. E o Edgar Linton se enamorou da Catherine e pediu ela em casamento. Que bom, fico feliz. Então pediu a Catherine em casamento. E ela não sabia se aceitava ou não, porque a essa altura do campeonato, ela já não tinha mais um amor fraternal pelo Heathcliff, nem ele por ela. Os dois já gostavam um do outro, amor homem e mulher. E ela falou para Nelly: o que eu faço? O Edgar me pediu em casamento. O que eu faço? Porque eu amo o Heathcliff. Só que do jeito que ele está, do jeito que meu irmão colocou ele, não tem como eu me casar com ele, porque eu vou me rebaixar. E o Heathcliff ouviu que ela falou isso. E ele foge. E quando ele foge, ela fica desesperada, corre atrás dele. Só que aí não tem mais jeito, ele foge e vai embora. E por causa disso, ela aceita se casar com o Edgar, porque ela queria o quê? Casar com o Edgar, para poder tirar o Heathcliff dali e o Edgar aceitar o Heathcliff na casa dela. Olha só. Ela era uma menina, se você ler, você vai ver. Ela manipulava as pessoas em favor do que ela queria. Ela manipulava todos ao redor dela. Ela desmaiava a hora que ela queria, para poder todos ficarem ali com ela. Então ela sabia manipular. Ela era caprichosa. Tudo tinha que ser do jeito dela. Então, ela se casa com o Edgar e vai morar lá na Granja dos Tordos, que é onde era a casa do Edgar. E Heathcliff vai embora, foge. E ficam na casa do Morro dos Ventos Uivantes quem? A Nelly, o Hareton, que nessa altura do campeonato já estava totalmente voltado para as bebidas, porque sua esposa já havia morrido depois de dar à luz ao seu filho, que era o Hareton. Então, olha a confusão que estava na casa do Morro dos Ventos Uivantes. Estava uma confusão ali. Heathcliff foi embora, Catherine casou, foi morar lá na Granja dos Tordos, ficaram na casa o Hindley, a Nelly, o Joseph, que era o empregado, e os cachorros. Ok? Deu para você entender até aí? Beleza. Catherine está muito bem morando com o Edgar, seu esposo, e a irmã dele, a Isabelle, lá. Aí a Nelly sai do Morro dos Ventos Uivantes e vai morar lá com a Catherine. E ela está muito bem lá, tomando um chá com o pessoal na casa. De repente, quem chega lá? Heathcliff. Mais velho, porque já havia passado anos, mais velho, rico, ou seja, por cima da carne seca. Ele chega e quer falar com ela. Aí ela aceita, conversa com ele, abraça e beija. Nossa, como você está? Cresceu, como abastardo, né? Aí pergunta para ele: onde você vai ficar? Ela queria que ele ficasse lá. Olha só, ela queria que o Edgar, o esposo dela, aceitasse Heathcliff lá na casa com eles. Olha o capricho dela. Só que aí ele falou assim: não vou ficar aqui, eu vou ficar lá na casa do Morro dos Ventos Uivantes. Por quê? O Ridley não está lá? Está. Mas o que aconteceu? Ele hipotecou a casa, eu comprei a casa. Começou a vingança. Vocês lembram? Não sei se eu falei para vocês. Que o Heathcliff
Antes de sair, ele prometeu para Nelly que ele iria se vingar do Hindley. Ele iria se vingar dele. Ele nutria dentro dele um ódio tão grande pelo Hindley, por causa que ele maltratava tanto ele, e impediu que ele se casasse com a Catherine. Ele tinha muito ódio dele. O ódio só faltava criar uma alma de tanto ódio que ele tinha. Aí ele prometeu se vingar. E para ele se vingar, ele tinha que ter dinheiro. Então ele viaja, ele vai, passa um tempo fora. Quando volta, volta rico. Não sabemos por que ele está rico, o que aconteceu. Só sei que quando ele volta, ele encontra algo a favor dele. O quê? O Hindley perdido na cachaça. A casa ele perdeu, hipotecou a casa por causa do jogo. Também era viciado em jogo, se viciou no jogo depois que a esposa morreu. Ou seja, o Hindley passou a ser dono, o Heathcliff passou a ser dono da casa do Morro dos Ventos Uivantes. Já começou a sua vingança ali. E lá ele maltratava o Hindley. Lembra que o Hindley maltratava ele quando ele era pequeno? Agora ele que maltratava ele. E maltratava o filho do Hindley, que era o Harrington. Maltratava. Gente, a casa, que era tão bonita e bem cuidada, ficou horrível, maltratada. Todo mundo praguejava na casa. Todo mundo maltratava um ao outro. E o Heathcliff era o dono de tudo ali. Agora, o que ele queria? Ele queria acabar com o casamento da Catherine. Ele a amava. Gente, se vocês prestarem atenção, esse livro ele é muito forte. Ele é muito forte. O jogo virou mesmo, Ju. O jogo virou. Só que o Heathcliff, ele tinha muito ódio dentro dele, muito ódio. Ele odiava todos ao redor dele. O ódio dele era tão grande que todos que estavam ao redor sofreram com esse ódio dele. Então, olha só. Eu vou ler uma parte aqui que diz assim. Olha como a autoestima dele baixa, né? Olha como a autoestima dele era baixa. Antes dele fugir, olha só, teve um momento que ele conversou com a Nelly, que ele queria que ela arrumasse ele, para ele poder conversar com o Edgar, com a Catherine e tudo. Olha só o que aconteceu. Deixa eu achar um trecho aqui para que eu possa ler para vocês, gente. Eu marquei, mas na hora foge tudo, some tudo. Aí ele pede para ela ajudar. Ela diz assim para ele: aliás, nem é preciso, porque isso ele já é. Falando do Edgar, que o Edgar não valia de nada, era medroso que só. Olha o que ganhou Esther: Morro dos Ventos Uivantes. Aí ela diz assim: o rosto de Heathcliff iluminou-se por instantes, quando ela falou mal do Edgar para ele, né, a Nelly. Depois ficou cabisbaixo e suspirou. Aí ele fala para a Nelly, assim, que é a empregada: mas Nelly, ainda que eu derrubasse 20 vezes, que derrubasse o Edgar 20 vezes, eu não ficaria mais bonito do que ele. Olha que o menino era bonito, mas ele se achava feio por causa do desprezo. Ele era muito desprezado. Bullying era pouco perto dele, perto do que acontecia com ele. Aí ele diz: o que eu queria era ter o cabelo loiro e a pele branca, vestir-me e comportar-me bem, e ter a oportunidade de ser tão rico como ele é. Aí, como o Edgar era filho de mamãe, vivia chamando pela mamãe, a Nelly falava assim: e andar sempre chamando pela mamãe? Acrescentei: e tremer como um vara verde toda vez que algum rapaz das redondezas ameaçar dar-lhe um soco? Que era isso que o Edgar era, ele era molengo. Acontece ainda. E ficar fechado em casa sempre que chove? Então, Heathcliff, que personalidade é a tua? Vem olhar-te no espelho, a Nelly tentando levantar a autoestima dele. Olha no espelho, que eu mostro aquilo que na realidade deve desejar. Aí ela fala para ele assim, ó: já reparaste nessas duas linhas entre os olhos, nessas sobrancelhas grossas? Que em vez de arqueadas se afundam ao centro? E nesses dois, ela fala de abinhos negros, mas são aquele tem aqui assim, ó, em profundo. Porque lá eles tinham um linguajar meio diferente. Gente, Inglaterra, né? 1830, mais ou menos. Olha só o que ela fala. Deixa essa expressão de cão raivoso que finge aceitar como merecidos maus tratos e pontapés.
mas que afinal odeia o mundo pelos sofrimentos que passa, tanto quanto aquele que lhe dá os pontapés. Ela fala para ele, aprenda a disfarçar essas rugas. Fala para ele. Aí ela diz assim, ó, por outras palavras, devo desejar os grandes olhos azuis, ele falando, devo desejar os grandes olhos azuis e a testa lisa do Edgar Linton, respondeu. Mas isso é o que desejo e não me adianta nada. Aí ela fala para ele, fica sabendo, olha só, que um bom coração é capaz de fazer uma cara bonita, nem que ela seja feia, como um tição. E que um mau coração transforma a cara mais linda em algo mais feio que a própria fealdade. O que ela quis dizer aqui, ela fala assim, fica sabendo, se você tiver um coração bom, mesmo que seja feio, você se tornará bonito. Mas se você tiver o seu coração ruim, você pode ser lindo, você vai ser feio. Ela fala para ele. Aí ela mostra ele no espelho. Depois que ela arruma, ela mostra ele no espelho e fala assim para ele. Gente, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, peraí. Aí depois que ela arruma, o Heathcliff penteia os cabelos dele, troca a roupa dele, ela fala para ele assim, ó, pronto. Agora que já estamos lavados e penteados e menos carrancudos, lá se não te achas um belo rapaz, mostra para ele no espelho. Pois eu digo que sim. Quem não te conhecesse diria que és um príncipe. Sabe-se lá se o teu pai não era imperador da China e a tua mãe uma rainha indiana, capaz de comprar, só com o rendimento de uma semana, o Morro dos Ventos Vivantes e a Granja dos Tordos. Pode muito bem ter sido raptado por piratas malvados e trazido para a Inglaterra. Olha, se eu estivesse no teu lugar, não parava de pensar na minha nobre ascendência, para assim ganhar coragem e dignidade suficientes para suportar a tirania de um reles fidalgo rural. Gente, esse conselho da Nelly nos faz pensar. Quantas vezes as circunstâncias, as pessoas tentam nos colocar para baixo? Falam da nossa roupa, falam do nosso cabelo, falam da cor da pele, procuram um motivo para falar da gente, procuram um motivo para nos maltratar, para nos subjugar. Aí ela fala para ele assim, pensa na sua ascendência, pensa de onde você veio. Vai saber se você não é o filho de um imperador chinês, ou tua mãe é uma rainha indiana. Quase cai aquelas coisas aqui, gente. E você pode ter sido roubado por piratas. Aí ela fala para ele, pensa na sua nobre ascendência para assim ganhar coragem e dignidade suficiente para suportar a tirania de um reles fidalgo rural. Esse é um conselho para nós também. Hoje nós estivemos na aula, pensa na nossa nobre ascendência, pensa quem nos resgatou, pensa de onde nós viemos, pense na nossa ascendência, para assim ganhar coragem, para enfrentar a tirania do mundo, a tirania das pessoas que não conhecem Jesus. Tem muita gente ruim por aí. Mas esse conselho da Nelly, da empregada, cuidando de um menino que é maltratado, que agora já está com 16 anos, ela fala para ele, pense na sua ascendência, Heathcliff. Você não sabe de onde você veio, pense nisso. Então, vamos pensar nisso também, gente. Pensemos na nossa ascendência, de onde nós viemos. Quem são os nossos pais que cuidaram de nós com tanto amor e carinho, nos deram dignidade? Nossos pais físicos, biológicos, nos deram, oi Emily, pais, nos deram dignidade, nos deram força para lutar. E na nossa ascendência maior, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou, que nos deu vida. Então vamos tomar coragem, vamos ter coragem e dignidade de enfrentarmos a tirania do dia a dia. E ele sai todo pomposo, todo arrumado para ir lá conversar com ele, mas eles zombam dele, a autoestima dele volta a cair novamente. E voltando lá, quando ele volta, ele fugiu, aí ele volta. Tá dando para vocês entenderem? Que a história é muito densa, gente. Tá dando para vocês entenderem? Aí passa essa parte aqui, aí voltamos lá quando ela já está casada com o Edgar.
Ela se casa com o Edgar, Heathcliff foge. Quando ele volta, ele a encontra casada. Isso despedaça o coração dele. Despedaça o coração do rapaz. Ele já está com mais ou menos 20 anos. E rico, volta rico. Como eu falei, ela queria que ele ficasse lá. Eu falei assim, não vou ficar lá no Morro dos Ventos Vivantes, porque eu peguei a casa que estava na penhora, que o Hindley está bebendo muito e perdeu a casa no jogo. Eu comprei a casa e ele agora mora de favor. Ele e o filho dele moram de favor agora. Ele fazia o que queria com eles. Judiava muito deles. Xingava muito. Sabe quando a pessoa está em densas trevas? Esse homem estava assim, em densas trevas. Estava mergulhado na amargura, mergulhado na dor, no sofrimento, no desprezo. A mulher que ele amava com toda a sua alma se casou com outro homem. E ela também está grávida. Heathcliff, ao ver que ele não consegue fazê-lo se separar do Edgar, o que ele faz? Ele vê que a moça, a irmã do Edgar, se interessa por ele, ele vai e casa com ela, para se vingar do Edgar. Ele fala assim, enquanto eu não puder machucá-lo pessoalmente, eu vou machucar você para poder machucá-lo indiretamente. Eu quero vingança. Ele falava isso. Eu quero vingança. Então ele se casa com a moça, ilude a moça, se casa com a Isabelle, foge com ela para o Morro dos Ventos Vivantes. Quando ele chega lá, ele não dá a mínima atenção para ela. Só faz o que tem que fazer como marido e deixa ela lá jogada. Ninguém dá atenção para a Isabelle na casa do Morro dos Ventos Vivantes. Catherine fica lá na Granja dos Tordos com o Edgar. Isabelle foge com o Heathcliff. Ele é tão, assim, tão cheio de ódio. Sim, machucaram o Edgar e a moça também. Indiretamente, ele não podia machucar o Edgar. Ele falou assim, se a Catherine quisesse, um tiro matava o Edgar, só que ela não quer. Então, vou me casar com a Isabelle, vou maltratá-la, e através dela eu maltrato o Edgar indiretamente, já que ele não podia machucar pessoalmente. Aí ele leva a Isabelle lá para o Morro dos Ventos Vivantes. Lá ele a maltrata, bate nela, um monte de coisa que ele faz. Bate no menino pequeno, no filho do Hindley, maltrata o Hindley tenta matá-lo de qualquer jeito, mas não consegue. E a Catherine, quando ele se casa com a Isabelle, a Catherine fica mal. Ela faz greve de fome. Gente, eu estou resumindo que é muita coisa. Ela faz greve de fome. E nisso, essa época era uma época que a expectativa de vida para homem era 35 anos, para mulher 25 anos. Olha só. Então, muitos morriam de pneumonia, tuberculose, porque o lugar era muito frio. E lá era a casa do Morro dos Ventos Vivantes, ventava muito. O nome já diz tudo, né? Ventava muito, eles tomavam muita friagem. E a casa lá do Morro dos Ventos Vivantes era muito suja, estava muito suja, nem parecia aquela casa de antigamente. E a Isabelle engravida. Ela engravida. Só que lá na Granja dos Tordos, a Catherine está doente. Por causa da greve de fome, ela fica doente, fica mal, começa a ter delírios. Andressa, tudo bom? Começa a ter delírios, a delirar, pensa que estava na casa dos Morros dos Ventos Vivantes. E eu digo, o Heathcliff fica sabendo e vai lá. Deixa a Isabelle lá na casa e vai para a Granja dos Tordos. Chegando lá, ele abraça, ele beija a Catherine e fala... Gente, esse diálogo dos dois é o diálogo mais louco que você possa imaginar. Sabe aquele paradoxo, eu te amo e te odeio? Porque você fez isso, você machucou meu coração e você também machucou o meu. Era um amor, gente, um amor doentio dos dois. Doentio mesmo. E ela já estava prestes a morrer. Oi, boa noite, Andressa. Tudo bom?
Ele já estava prestes a morrer. E Heathcliff fica ali com ela, os dois lamentando, por que que você se casou? Eu te esperei, aquela conversa toda. E a empregada desesperada, porque o patrão já estava voltando. E quando ele faz menção de ir embora, ela fala para ele, não, você não vai, e agarra ele, se beija, se beija, se beija. Aí quando o patrão chega, o Edgar chega, que o Heathcliff faz menção de ir embora, ela finge desmaio. Ela é manipuladora. Manipuladora. Ela finge desmaio e ele foge. Aí quando ela volta, ela não reconhece mais ninguém e ela ganha o neném, que ela também engravidou. Ela ganha neném e coloca o nome da filha de Cat. Mas aí o pai que coloca. Por quê? Porque ela morre. Após o parto, ela morre. O Heathcliff fica mais doido ainda do que ele já era. Ele quer mais vingança ainda. E ele fala mal de Deus. Gente, ele odeia Deus e o mundo. Tudo porque ele não se casou com a Catherine e porque ele foi maltratado na infância. Ele nutria muito ódio dentro do coração, muito ódio, muito ódio. Ele era um poço de amargura, um poço de ódio, um poço de vingança. E aí, quando ele volta, depois da morte da Catherine, do velório dela, ele volta para casa, a Isabelle começa a zombar dele. Ele lança uma faca nela, gente. O homem, ele tava transtornado. Ele lança uma faca nela, que pega na orelha dela. Ela foge. Vai lá para a Granja dos Tordos. E lá ela prepara as coisas dela e ela foge, vai embora para a capital da Inglaterra. E lá ela ganha neném. E fica morando lá. Ela engravida do Heathcliff. E lá na capital ela ganha o neném. Então vamos lá. Na casa do Morro dos Ventos Vivantes está quem? Está o Heathcliff, que agora a mulher foi embora, está ele sozinho. O Hindley, que é o pai do Harrington, né? O Harrington. E o empregado Joseph. Na Granja dos Tordos ficou quem? A Nelly e o Edgar. E a Isabelle foi embora. Até aí tudo bem? Ótimo. Então, tudo tranquilo, por enquanto. E o Heathcliff querendo se vingar, arquitetando as coisas dele para se vingar. Quando a Isabelle vai embora, o Edgar quer pegar o Harrington para cuidar, porque o Hindley morre. Gente, é um tal de morrer nesse livro, porque a Emily Brontë, abrindo um parênteses aqui, a Emily Brontë, ela vivia muito esse negócio de morte, porque, como eu falei para você, a expectativa de vida é de 25 a 35 anos. E ela vivia muito isso, sabe? Um morreu aqui, as duas irmãs dela morreram de pneumonia, as duas irmãs mais velhas que ela. A outra irmã dela depois morre. A mãe dela morreu no parto. Então, nessa época, morria muito cedo. E ela vivia num lugar muito frio. O irmão dela tinha problemas de bebidas também. Então, ela colocou um pouco da vida dela no livro. Ela era, gente, olha, ela era filha de pastor protestante. E ele era muito rígido com as filhas. Fechando parênteses, voltando para a história. Então, cada um está no seu lugar. Aí, o Edgar quer pegar o menino Harrington para tomar conta. Aí o Heathcliff fala o quê? Você não vai pegar. Porque se você pegar, para você cuidar, eu vou lá pegar o meu filho que está com a Isabelle. Eles já sabiam, não pode, porque ele é um tirano. Se ele trouxer o menino, ele vai judiar, vai fazer o que puder para infernizar a vida do menino. Aí o que Edgar faz? Fica na dele. Só que a Isabelle, lá na capital, o que acontece com ela? O filho já tem uns 10 para 11 anos, morre. Edgar vai buscar o menino para morar com ele. Assim que o Heathcliff fica sabendo que o menino está na casa dele, manda buscar. É meu filho, eu quero ele. Leva o menino para morar com ele. E o menino é doente. O menino é doente. E o Heathcliff começa a chamar ele. Isso lá é homem, começa a falar um monte de coisa. É, misericórdia. A casa dele é pior. Sabe o desenho da família Addams que tem aquela nuvem negra em cima?
Parecia ser isso, a casa do Morro dos Ventos Uivantes. Porque nessa época morria muito rápido, pegava friagem, o povo tinha saúde muito frágil nessa época, século XIX, época da era vitoriana, da Rainha Vitória, da Inglaterra. Então eles morriam muito cedo, sabe? A medicina, nossa Deus, não conseguia alcançar, não conseguia atingir cura para eles. Então a Isabelle morre, o filho dela vai morar com Heathcliff. E olha só o que Heathcliff planeja. Olha o que ele arquitetou para se vingar. Meu filho está crescendo, ele vê a Cat, que é a filha da Catherine, lembra? Na Granja dos Tordos está o Edgar, a Nellie e a Cat, filha da Catherine que morreu. Ele vê a Cat e ele fala, eu quero que ele case com o meu filho, que ela case com o meu filho, aí tudo que é dele vai passar para mim. Ou seja, eu vou ter tudo isso aqui para mim. Vou ter o Morro dos Ventos Uivantes para mim, vou ter a Granja do Tordo para mim, e todos que judiaram de mim vão sofrer nas minhas mãos. Essa era a vingança dele. E ele consegue que a Cat se case com o menino. E o menino também é doente, o menino morre. É um tal de morrer. Gente, quando nós apresentamos esse trabalho na faculdade, o pessoal não estava dando muita atenção, mas quando a gente começou a falar, morreu um, morreu outro, todo mundo parou e prestou atenção. Gente, nós tiramos 10 nesse trabalho. Aí, o menino foi morar com ele consegue, através de tortura, através de prender mesmo em casa, prendeu a Cat na casa dele, você vai levar ele para lá, mas você vai casar com ele. Forçou a menina a casar com ele, casou. Casou com ele. E tudo bem. Ai, gente, já tá acabando a bateria do meu celular. Vocês acreditam nisso? Meu pai eterno. Meu Deus do céu. Luke, o que eu faço se a bateria do meu celular tá acabando? Ai, Jesus, ajuda eu aqui, filho. Me ajuda, por gentileza. Pega o carregador. Gente, meu celular tá acabando a bateria. Filho, pega pra mim, eu não posso sair daqui da frente. Eu acabei de perguntar onde que tá. Na gaveta, gente, tá acabando. Aí, Cat se casa. Perdido, gente, um poço de ódio. E ele se casa com o filho do Edgar, do Heathcliff. Que o menino se chama Linton. Então a Cat se casa com Linton. Tudo para ele se vingar de toda a família. Gente, eu não sei como é que eu vou fazer para carregar aqui, gente. Ai, Jesus amado. Aí, meu filho vai vir para carregar. Eles se casam e a vida dela vira um tormento. Vai dar tudo certo, né? E a vida da Cat, uma menina que era tratada com deló pelo pai, pela Nellie, começa a ser tratada brutalmente pelo Heathcliff e pelo Linton, sabe? Mas ele morre. Aí na casa fica quem? Heathcliff, o Harrington, que nessa altura já está com 18 para 20 anos, a Cat, o Joseph, a Nellie não, que a Nellie é proibida de ir para lá. Ficam lá. Aí o Edgar morre, que é o pai da Cat. Ele morre. Aí a Nellie fica na Granja dos Tordos sozinha. Gente, eu vou ter que virar o celular aqui. Peraí, só um minutinho. A Cat fica na Granja dos Tordos sozinha. Ô, Lu, mas onde é que eu vou pôr essa tomada aqui, filho? Eu acabei de chegar o Benjamin. Mas aqui não tem... Gente do céu, socorro, ajuda nós. Tira a tomada da luz, coloca o Benjamin. Espera um pouquinho, tá, gente? Ai, meu pai. Gente, só um minutinho, meu Deus, socorro, socorro, Jesus. Ai, Espírito Santo, abençoa essa live que dê certo. Meu pai. Carregou. Aê. Pronto, gente. Acho que agora vai dar certo.
Acho que deu, né? Sim. Ai. Então, ele tá dando mau contato aqui, o celular. Acho que agora vai. Aí ficou lá no Morro dos Uivantes, essa turma aí. E lá na Granja dos Tortos, só a Nelly. E ele ficou mais perturbado ainda, gente, esse homem. Muito mais perturbado, muito mais, muito mais. Olha só, antes desse povo todo morrer, olha só o que ele falou. Estou vendo se descubro qual é a melhor maneira de me vingar do Himmler. Olha o que ele diz. Pode levar o tempo que for preciso, mas só descanso quando me vingar. Só espero que ele não morra antes. Olha como esse homem era perturbado. Então, para vocês saberem o final, leiam um livro. É um livro maravilhoso, gente. Nos coloca para refletir. Por quê? Como eu falei, a Nelly tentava levantar a autoestima dele. O Heathcliff, ele diz aqui, ó, não tem um pingo de compaixão. Não tem um pingo de compaixão. Olha o que ele fala sobre a Isabelle que está sofrendo. A Isabelle se apaixonou por ele de verdade. Só que ela falou assim, eu entreguei meu coração para ele, ele devolveu meu coração quebrado. Olha só o que o Heathcliff, antes da Isabelle morrer, falou para ela. Não tem um pingo de compaixão. Não tem um pingo de compaixão. Quanto mais os vermes se enroscam, mais me divirto em esmagá-los. É semelhante a uma dentição moral. Quanto mais força faço para ranger os dentes, tanto maiores as dores que sinto. Olha o que ele fala a respeito da Isabelle, chama de verme. Quanto mais ela se enrosca, mais ele se diverte em magoá-la. Então, ele magoava as pessoas ao redor dele com prazer. Ele tinha o prazer de ver esse povo todo sofrendo. Por quê? Me magoaram, me maltrataram, não me deixaram casar com a mulher que eu amava, me tiraram tudo que eu tinha, me maltrataram por eu ser diferente. Eu odeio a todos e vou me vingar de todos. Aí a gente vê como a alma desse homem é ficção, bem do mal, ele, né, é rancoroso muito. Então ele já estava rico, já tinha a Granja dos Tordos, já tinha o Morro dos Ventos Vivantes, já tinha tudo nas mãos dele. E ele queria mais vingança, mais vingança, mais vingança. Então ele se vingou do Hindley, se vingou da Isabelle, se vingou do Linton, do filho da mulher, da mulher que ele casou, ele se vingou. Se vingou do Edgar indiretamente, porque magoou a Isabelle. Tinha ódio, olha só, ele amava tanto a Catherine, mas ao mesmo tempo ele odiava tanto a Catherine. Gente, é um paradoxo isso aqui. E ele, aqui também tem um pouco que eles acreditavam muito em alma penada. Lembra que o pastor falou hoje sobre alma penada? Eles acreditavam muito nisso, eles eram como é que pode dizer? Muito crédulos nessas coisas. Deixe os mortos lá, não mexa com os mortos. Então, ele achava que a Catherine ia visitá-lo. Ele falava, venha me perturbar, eu quero você. Gente, o amor dele por ela e dela por ele era tão doentio, tão grande, tão denso, assim, que ela fala assim, o meu amor por... Ela fala assim, eu sou o Heathcliff, o Heathcliff sou eu. O meu amor por ele é como uma rocha. O rancor pode nos levar, é verdade. Ele não tinha paz, porque o que ele queria era se vingar, um por um. Ele falava, não tenho pena, não tenho compaixão. Todo mundo fala, ele é o diabo, sabe? Falavam assim, ele é o diabo. Ele não é um ser humano, ele é o diabo. Ele é mau, ele é perverso. Gente, ele amarrou a cachorrinha da Isabelle com uma tira na árvore. É tão... Seria cômico se não fosse trágico. De verdade. Ele chegou a um ponto de falar assim,
eu só vou ter paz quando eu estiver com ela. E isso foi tomando conta dele, gente, tomando conta deste homem de uma tal forma, foi consumindo este homem. Ninguém era feliz porque ele não era feliz. Ninguém tinha paz porque ele não tinha paz. Gente, como é perigoso. Era isso, era nesse ponto que eu queria chegar. Como é perigoso guardarmos vingança no nosso coração, queremos vingança, guardarmos ressentimento. A Bíblia diz aqui, que eu li para vocês em Hebreus 12, 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Esse homem, ele não tinha a graça de Deus. Ele diz de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Olha só, psicopata, né, Ju? Pois é, era mesmo. Porque o que ele queria era se vingar. A alegria dele era se vingar, ele se vingava com prazer mesmo. Então, aqui, trazendo para a palavra de Deus, ele tinha uma raiz de amargura que cresceu de uma tal forma que a gente pode até dizer que se tornou uma árvore. E que os frutos dessa árvore contaminou a todos que estavam ao redor dele. O Joseph, o empregado, a, a, a Isabelle, que tinha sonho, se apaixonou por ele, ele a enganou só para maltratar o Edgar. O Edgar, que era um bom rapaz, amava a Catherine, mas foi maltratado indiretamente pela vida da irmã dele. A Catherine, filha da Catherine, ele também maltratava. O Harrington era o único que ele maltratava, mas que gostava dele. Ele ensinava ele a falar palavrão, ensinava ele a falar um monte de coisa, fazer as coisas. Mas era o único que ele não batia. Maltratava o Hindley. Ou seja, ele tinha todo o poder ali com ele. Só que ele maltratava todos. Queria se vingar de todos. Ele tinha uma raiz de amargura que brotou, cresceu, ficou maior do que ele. O ódio que ele tinha ficou maior do que ele. A vingança que ele queria ficou maior do que ele. Ele vivia só para isso. Até que, como eu falei para vocês, a Nelly ficou na casa onde morava o Edgar, né, na Granja dos Tordos. Lá no Morro dos Ventos Uivantes ficou a Cat, viúva do Lincoln, que era filho do Heathcliff. Ficou o Hareton, que era filho do Hindley. Ficou o Joseph. Até que um dia ele andando pelo... Porque lá na Inglaterra tem muito esse costume do cemitério ficar próximo das casas. E o cemitério era o Gimmerton. Então ele foi andar por ali e ele disse que viu a Catherine. Né? Gente, é literatura. Perdão, caiu tudo aqui. Socorro, Jesus. É literatura. Mas nós podemos extrair alguma coisa de tudo, gente. É só a gente ter um outro olhar. Tá? Vamos ter um outro olhar. Eles criam nessas coisas, nessa época eles criam nisso. Tá? Então, ele falou que ele viu a Catherine e que ele estava, não em paz, mas ele estava com um sorriso diferente. Porque ele já estava para morrer. E numa noite de chuva, que chovia muito, numa noite chuvosa, ele sobe para o quartinho que ele tinha, onde ele guardava todas as lembranças da Catherine. E lá ele abre a janela e fica olhando o horizonte, com aquela chuva caindo. E ele deita. Quando ele se deita, e ele fica lá, tomando aquela chuva, porque a chuva entrava pela janela, ficou lá deitado. Pela manhã, ninguém percebe. Cadê o senhor Heathcliff? Cadê ele? Não veio tomar café, nada. Quando ela sobe, a empregada sobe, ele está lá deitado, todo molhado, com o olho aberto, sorrindo. Ela vai para falar com ele, mas ela percebe que ele está morto, está encharcado, que ele está morto. E ela tenta fechar os olhos dele, só que não consegue, porque ele está com o olho aberto mesmo, não fecha de jeito nenhum, ele está morto. E depois que ele morre,
Gente, a casa floresce. A casa floresce. É uma coisa muito forte, assim, porque quando o mal vai embora, tudo muda. Aquele homem, ele carregava o mal em si. Ele tinha, ele chegou a amar tanto uma mulher e as coisas não andaram conforme ele queria, que ele passou a ter tanto ódio, tanta mágoa. Como eu falei para vocês, aquilo ficou maior do que ele. Ele não tinha mais controle. Qualquer coisa ele esbravejava, ele xingava, ele mandava ir para o inferno, ele gritava, batia, porque ele não conseguia ter o que ele queria, que era a Catherine de volta. Mas quando ele morre, a casa se ilumina, porque a Cat se apaixona pelo Harrington, o filho do Hindley, e ele por ela. Então, as janelas se abrem, a casa passa a ficar limpa novamente. E chega um visitante lá, ele olha, fala assim: o que aconteceu? A cancela não está fechada, está aberta, as janelas estão todas abertas. O que aconteceu? Quando ele chega lá, ela fala assim: o Heathcliff morreu. A empregada fala: o Heathcliff morreu. E eles veem a Cat e o Harrington brincando, correndo um atrás do outro. Ela ensinava ele a ler, a escrever, porque ele não sabia. Então começou a florescer. Sabe quando chega a primavera? É como se tivesse chegado a primavera. Todo aquele ódio, todo aquele rancor, tudo foi embora. Gente, a única que não tinha ódio era a Nelly, a empregada. Ela falou assim: a única certa da cabeça que sou eu. O resto é tudo doido. Então, quando ele morre, gente, ele quer ser enterrado ao lado da Catherine. Ele chega ao ponto de desenterrar a Nelly e abraçar. A Nelly não, a Catherine e abraçar. Ele fala assim pro homem: eu quero ser enterrado do lado da Catherine. Gente, o caixão ficou assim no cemitério. A Catherine no meio, o Edgar de um lado e o Heathcliff do outro. Ele queria ficar ao lado dela de qualquer jeito. E os meninos passavam ali e falavam que viu os dois de mãos dadas, correndo, como eles costumavam fazer quando eles eram pequenos. E quando ele morre, quando ele morre, o Heathcliff morre, como eu falei, a primavera começa na casa. E a Nelly fala assim pro visitante: o senhor Heathcliff morreu. E a minha maior alegria é ver esses dois se casando, e vai ser agora no verão. Eles vão se casar no verão. Qual o resumo dessa história, a moral da história para nós, gente? Esse homem viveu a vida inteira para se vingar. Um ódio dentro dele. Uma raiva, um ressentimento dentro dele. Queria porque queria se vingar. Não vale a pena, gente, a gente ter mágoa dentro de nós. Isso nos faz mal. Isso fez mal para o Heathcliff. Tirou a paz dele durante toda a vida dele. Machucou pessoas ao redor. Gente, quando nós temos mágoa, quando nós temos ressentimento, nós nos tornamos pessoas amargas. E as pessoas ao nosso redor, elas sofrem. É o que diz aqui a palavra de Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Morre literalmente de ódio. Ele morreu com tanto ódio no coração, mas sorrindo, porque para ele iria se encontrar com a Catherine. E as pessoas ao redor dele sofreram, gente. Nós temos que ter essa consciência. As pessoas ao nosso redor sofrem, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O coração dele estava cheio de tudo isso. Então, quando ele abria a boca, só saía isso. Então, se o nosso coração está cheio de ódio, de mágoa, quando a gente abre a boca, só sai isso e as pessoas ao nosso redor sofrem. Sabe? Mas nós temos que dizer o que a Bíblia diz.
de boas palavras transborda o meu coração. Então, no meio dessa confusão toda de cair o celular, de descarregar o celular, a moral da história é essa, gente. Que, aliás, esse livro tem muitas coisas, tem os caprichos da Catherine, tem a vingança, o ódio, o ressentimento, o desdém, a maldade, sabe? Querer maltratar uma criança, maltratar um animal. Mas esse livro nos abre os olhos para que nós não sejamos assim. É um livro secular, mas quando eu leio, eu não leio com a lente, eu não leio com os olhos físicos, eu leio com os olhos espirituais. Eu consigo ver, mesmo sendo ficção, eu consigo ver o mal agindo. E eu consigo ver o bem vencendo. Por quê? Como eu falei, assim que ele morre, a paz volta a reinar na casa. A alegria volta para casa. Começa a florescer. Haverá um casamento, mas um casamento dessa vez feliz. A empregada está feliz. O sol volta a brilhar. Você amou muito? É muito lindo mesmo. É uma história muito bonita. Tem coisas assim sobrenaturais nesse livro. Porque ele, como eu falei, eles criam nisso, né? Sim, o Senhor ministra nas nossas vidas. Gente, até quando eu vou no cinema assistir um filme secular, eu procuro ver o outro lado. Nós temos que ter um outro olhar. Mesmo lendo livros seculares, nós precisamos ter um outro olhar que nos ensina. E através desse livro nós podemos ver a vida dela, o que ela vivia. Era uma moça reservada, mas que tinha problemas com o irmão, que bebia. Tinha problemas com o pai, que mesmo sendo um pastor protestante, era rígido, era duro. Vivia num lugar que era frio, sombrio. E nós podemos aprender muito com esse casal. Que o amor, quando ele é doentio, ele não faz bem. Não faz bem. Eles se amavam tanto que sofreram por causa desse amor. Ela, porque ela não queria ter uma vida mediana, uma vida abaixo do que ela, das posses dela, ela preferiu sacrificar o amor que ela tinha. Sim, foi transformado em filme também. O amor, ela sacrificou o amor que ela tinha pelo Heathcliff para poder viver uma vida boa, porque o Edgar era rico. Então nós podemos ver um monte de coisa nessa história aqui que nos ensina. O Morro dos Ventos Vivantes. Ele é assim, ele não tem meio termo. Ou você ama ou você odeia. Ele foi transformado em filme, o Ju. E quando nós fizemos, não sei se eu falei para vocês, nós fizemos esse trabalho na faculdade. Como eu falei, quando eu comecei a ler, ai, gente, meu Deus, que filme, que livro maçante. O começo era meio difícil, pegava, tinha que ser na manivela, no tranco. Mas depois eu comecei a prestar atenção, falei, gente, esse homem, ele sofre. Ele é uma vítima dele mesmo. E ele sofre, sabe? A gente vê que ele sofre do começo ao fim do livro. Que ela também sofre, mas ela é mais forte que ele. E nós vemos que a infância é tudo pra gente. Como assim, Rita? É na infância que a criança é formada o caráter dela. E na infância ele foi maltratado. Na infância ele foi desprezado. Na infância foi tirado aquilo que ele havia conhecido, que eram os bons tratos, que era saber ler e escrever, que era comer à mesa, que era ser bem tratado pelo padrasto dele. Mas quando o padrasto dele vai embora, ele perde tudo aquilo que ele tinha. E perde a moça que ele ama. Então, e ele se deixou levar.
por esses sentimentos, a ponto de levá-lo à morte. Então, gente, que nós não venhamos nos deixar levar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Ah, eu também, Ju, tive uma infância feliz. Não tinha tudo, não, mas pensa numa pessoa que se divertiu. Era eu. Então, que venhamos pensar. Você que tem criança, que ainda está o seu filho pequenininho, analise como você está tratando seu filho. Sabe? Porque esse rapaz foi maltratado, foi desdenhado, foi tripudiado mesmo. E ele foi nutrindo tudo isso dentro do coração dele. E quando ele explodiu, sobrou para todo mundo. Todo mundo sofreu. Que nós venhamos ter amor no nosso coração para dar para as pessoas. E que possamos aprender que o nosso coração tem que estar cheio de Deus para poder transferir para as outras pessoas. Olha quantas pessoas sofreram por causa de um homem que foi maltratado. Vou contar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 7 pessoas, incluindo o Heathcliff, dá 8 pessoas. Dão 8 pessoas. Tudo por causa do ódio, da vingança, do ressentimento. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Morreu sozinho. Sozinho, com tanta riqueza. Sozinho em cima de uma cama, todo molhado, e achando que estava indo se encontrar com a Catherine. Que tristeza, né? E esse é o fim do Heathcliff. Gente, mas ele tem muito mais coisa aqui dentro, tá? Muito mais coisa. É bem detalhado. E eu amei ler esse livro, gente. Eu amei mesmo, de verdade. É um dos meus livros preferidos. Então, aconselho você que leia, mas com um olhar, não com o olhar de leitor normal. Com um olhar espiritual. Porque a Bíblia diz que a gente vê tudo e analisa tudo e guarda o que é bom. Então, leia, analise e guarde o que é bom. Não se esqueça. É um livro do século XIX, tá? Não é da nossa era. Do século XIX, era vitoriana, onde muitos acreditavam em crendices, acreditavam em várias coisas. E ele é conhecido como romance gótico, romance negro, por causa disso, porque tem crendices aqui dentro. Mas leia. E será bênção também, tá bom? Então é isso, gente. Em meio aos trancos e barrancos, conseguimos terminar completar a live, gente. Meu Deus do céu. E eu quero deixar para vocês esse versículo que eu abri essa live, que está em Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Heathcliff foi perturbado. Muito perturbado. Muito. Muito, muito, muito. E devido a essa perturbação, essa raiz de amargura, muitos sofreram. Não permita que alguém sofra porque você está magoado. Não permita que alguém sofra porque você quer vingança. Não permita que alguém sofra porque você tem ódio no coração. Não permita. Alguém te magoou, te machucou, leve a Deus em oração. E se limpe. Peça, Senhor, eu não quero esse sentimento no meu coração. Eu não quero. Eu quero que o teu amor reine no meu coração. Eu quero ter amor para dar para as pessoas. Vocês já viram aquela figurinha do Bob Esponja? Vocês já viram, né? Que ele chega no serviço, aí tá escrito assim, mesmo para quem, quando você chega no trabalho e dá bom dia e a pessoa está carrancuda, aí você joga flor para ela, tó feia, joga flor para ela. É assim, gente.
É assim. Tá bom? Me perdoem porque caiu o celular quis descarregar. Mas é isso, gente. Quarta-feira que vem nós temos outra live. Eu vou ver se eu faço 11 horas. Acho melhor, né, gente? Porque 11, 10 e meia é meio complicado. Que a gente sai do estudo, eu saio correndo pra cá. Então, semana que vem eu vou fazer do livro A Graça, tá? Vou fazer da graça. Eu faço isso sempre. Mas temos que fazer, gente. Porque tudo acontece na vida pra gente criar raiva, pra gente ficar ressentida, pra gente ter ódio. Fala, não, eu não quero esse sentimento, não. Esse sentimento não é de Deus, não, gente. Não quero. Não quero. Porque a Bíblia diz que tem que ter em nós o mesmo sentimento que havia em Jesus. Flores nas feias, é isso mesmo, Ju. Tô feia. É assim, gente. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Então, espero que vocês gostaram. Coloca aí se vocês gostaram desse livro. Eu resumi, porque é muita coisa no livro. Vocês gostaram? Quem gostou? Quem gostou do livro? Eu tive que fazer um resumo do livro, gente. Do da Graça não vai precisar, tá bom? Da Graça vai ser trecho mesmo, igual eu fiz do Agostinho, igual eu fiz do... Qual foi o outro que eu li semana passada, gente? Que eu fiz Ah, Avivamento do País de Gales. Você amou, Esther? Ah, que linda! A história é maravilhosa. É uma história linda mesmo. Leiam, vocês vão gostar, tá bom? Aí, semana que vem, traremos da Graça, do... Esqueci o nome dele agora, gente. Vamos falar um trecho da Graça. Gostou também, Ju? Ai, que bom, gente. Me perdoe que eu sou novata aqui, mas eu quero sempre linkar, eu quero fazer sempre assim, gente. Livros cristãos, não precisa linkar com a Bíblia porque ele já está linkado, né? Mas livros seculares, eu quero sempre fazer um link com a Bíblia, tá? Para ser nosso crescimento. Que tudo seja para a glória de Deus, fazer esse link assim. Conseguimos ver aqui o mal, o bom, o bem e o mal, né? O bem e o mal. O mal trabalhando nos corações, o fruto que veio, e o bem trabalhando, que no final tudo deu certo, né? Então, semana que vem, o livro da Graça, nós vamos falar sobre ele. Eu vou fazer 11 horas, gente, que é melhor do que 10 e meia, né? Que aí dá tempo de eu me preparar mais, o celular não descarregar, né? Conto com vocês aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês abundantemente. Até amanhã para quem vai para o culto. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Muito obrigada por estarem aí. Me perdoem porque é a primeira vez, né? A gente tá fazendo essas coisas aqui assim. Mas Deus vai dando graça, vai capacitando a gente. Tá bom? Fiquem com Deus e tchau! Beijo! Tchau, gente!